a TV O Corretor, na cobertura do Encontro Imobiliário, dessa vez as perspectivas da profissão dos corretores de imóveis para este ano de 2012. O nosso convidado, você já o conhece, José Augusto Viana Neto. Ele é corretor de imóveis, presidente do Cresce São Paulo, o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis aqui do estado de São Paulo, vice-presidente do Conselho Consultivo do Sindicato dos Corretores de Imóveis no estado de São Paulo, CIESP, coordenador do Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas e delegado do Conselho Nacional das Cidades. Falar um pouquinho, presidente, da importância e a expectativa para a classe dos corretores de imóveis para este ano de 2012. Bem, quando foi proposto o tema, eu achei muito interessante, porque nós temos aí um mercado imobiliário tremendamente aquecido. Tivemos alguns problemas em 2011, mas 2012 já retoma e as perspectivas de futuro são muito boas. Agora, evidentemente que temos que tomar alguns cuidados, porque eu vejo muitas empresas ganhando muito dinheiro, mas também vejo muitos corretores passando por grandes dificuldades e não ganhando tanto. Presidente, uma questão que sempre provoca dúvidas no telespectador, no público em geral, a valorização dos imóveis. A que se deve estas altas constantes? Bem, os imóveis, em geral, em especial os imóveis usados, eles têm tido uma valorização expressiva, evidentemente puxados pela grande procura de mercado. A disponibilidade de recursos para financiamento proporciona facilidade para aquisição, mas o grande motor aí que traz esta valorização, digo até excessiva, é por parte dos imóveis novos. Os lançamentos têm sido feitos com preços muito puxados. No passado, normalmente as pessoas compravam um apartamento no lançamento, esperavam o prédio ficar pronto, aí ele vendia e ganhava um bom dinheiro. Hoje não, a maioria dos incorporadores já prevê a valorização após a conclusão da obra e já embute no preço essa previsão. Então tem aquela febre no momento do lançamento e depois que o prédio fica pronto, os apartamentos que estão prontos dificilmente são vendidos. E aí nós temos testemunhado até algumas empresas que pagam até 10% como remuneração ao corretor que consegue vender, porque eles sabem que é uma tarefa árdua, que o imóvel está com um preço muito acima do que seria o valor de mercado. Então, esta valorização excessiva, eu acredito que seja por conta dessa ganância de querer ganhar demais. Neste cenário aquecido que o senhor fez o retrato, e com esta consciência, a perspectiva é que esses aumentos continuem ou eles deem uma equilibrada? Eu acredito que os aumentos vão acompanhar mais ou menos a inflação, a reposição de preço. Eu acredito que aumento acima do que chegou, nós não vamos ter. A interferência dos programas sociais, dentre eles o Minha Casa Minha Vida, só avaliação sobre programas desse tipo, especialmente este do governo federal. Bom, o programa é uma maravilha. O programa ele traz geração de emprego e renda, ele traz habitação para as pessoas mais humildes, ele aquece a economia do país. Para nós do mercado imobiliário é uma satisfação muito grande saber que o governo elegeu o setor da construção como um dos pilares de sustentação da economia brasileira. E o programa Minha Casa Minha Vida tem este papel de proporcionar moradia para as pessoas mais necessitadas e que não têm recursos para tanto. Tudo isso deu muito certo, mas nós temos alguns problemas que se apresentaram no desenvolvimento do programa. Primeiro, o aumento excessivo no preço dos terrenos. Isso trouxe uma dificuldade muito grande. O poder público foi muito acanhado, ele não agiu com agressividade nas desapropriações necessárias para as parcerias com as construtoras e o poder público. Com isso, ficou só para a iniciativa privada. Então, hoje nós temos 1,5 milhão de contratos assinados. Cerca de 400 e poucas mil unidades que tiveram a sua construção iniciada e pouco mais de 200 mil que foram entregues, das 3 milhões que é a previsão do plano, do 1 e 2. E preocupado com essas famílias que moram em regiões de encostas, regiões de alagamento, favelas,
sabendo que elas necessitam de moradia e o governo tem este dinheiro já disponível para imediatamente investir, nós fizemos uma sugestão, os corretores de imóveis apresentaram uma sugestão à presidente Dilma, de incluir nos benefícios do Minha Casa Minha Vida os imóveis usados, a fim de que nós pudéssemos de imediato resolver o problema de milhões de pessoas que estão aí sem ter onde morar. Presidente, a importância, na sua opinião, da formação continuada para a categoria? Olha, é importantíssimo, porque o Brasil, com toda esta evolução, ele tem quase que diariamente procurar meios, métodos para aperfeiçoar o seu mercado. E a relação entre consumidor, produtor, os corretores, e com este desenvolvimento, este nível de desenvolvimento que alcançamos, muitas prefeituras também se sentem até em determinado momento sem saber o que fazer. E aí as alterações da legislação, elas acontecem diariamente em todos os setores que estão envolvidos com a nossa atividade profissional. Então são alterações de legislação nos municípios, no estado, na preservação de meio ambiente, nas questões que dizem respeito à arrecadação dos tributos, principalmente imposto de renda sobre lucro imobiliário. E este processo de educação continuada do corretor de imóveis é extremamente necessário a fim de que ele possa acompanhar. Porque o que nós esperamos do corretor? Que ele possa dar um atendimento à altura a seus clientes, a fim de que o cliente possa ser atendido com eficiência e dentro da lei. E se o corretor não tiver atualizado com essas técnicas, em primeiro lugar, ele não vai conseguir vender. E se vender, ele pode fazer bobagem e levar prejuízo às pessoas e ser responsabilizado por isso. Então, este programa de educação continuada, ele é extremamente necessário e importantíssimo e deve ser cada vez mais valorizado. Presidente, gostaria de aproveitar a oportunidade da sua presença aqui e falar para a sociedade dos trabalhos do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis aqui no estado de São Paulo, que o senhor preside, as novidades, os desafios para este ano. Bem, nós temos feito um trabalho de fiscalização muito intenso, eu digo até que muito agressivo, mas que necessário, né? Infelizmente a nossa atuação ela é muito antipática, porque o Cresce aparece lá, vai fazer autuações, vai exigir que o consumidor seja respeitado e muitas pessoas interpretam isso como obstáculo ao atingimento de seus objetivos. Mas para aquelas pessoas que são sérias, honestas, que têm interesse em prestar um bom serviço e ganhar honestamente, eles aplaudem este trabalho. Então isso é muito bom. E nós estamos trabalhando nesse sentido, né? Buscando nos empreendimentos a verificação da documentação. Estamos fiscalizando todo o projeto do Minha Casa Minha Vida em todo o território nacional, levando aquilo com muita seriedade, com muito equilíbrio, a fim de que o programa também não se perca e de que o mercado imobiliário possa ter a credibilidade necessária, principalmente para investidores estrangeiros. O Brasil vai tão bem. Se nós conseguirmos trazer grandes investidores aqui para o Brasil, nós vamos ter o nosso mercado aquecido, a nossa economia aquecida. E se nós não tivermos tudo, uma base legal para tudo isso, uma fiscalização bem feita, um Ministério Público atuante e um poder judiciário eficiente, os investidores não vêm. Então eu acho que é muito importante nesse sentido, nesse contexto, o papel que o Cresce desenvolve na sociedade. Presidente, importante tocar nesse assunto porque é a defesa da legalidade em nome da qualidade, né? E para que isso seja entendido, é preciso a união da categoria. O senhor acha que o CONASE, aí, há mais de 30 anos não acontecia em São Paulo, esse Congresso Nacional de Corretores de Imóveis, ajuda nessa união, ajuda nessa harmonização e evolução da classe? Eu considero o CONASE importante porque ele reúne corretores de imóveis de todo o Brasil. E quando você reúne esse grande número de corretores e principalmente quem participa desses eventos são as principais lideranças das grandes cidades brasileiras. Aí o que acontece? Você consegue afinar um discurso e as pessoas conseguem ter uma mesma leitura de uma mesma situação. Com isso, falando a mesma língua, todos agindo objetivamente em busca dos mesmos objetivos, todos imprimindo a sua energia naquela mesma direção, é claro que nós vamos alcançar nossos objetivos com maior facilidade. Por isso o CONASE tem uma grande importância.
Presidente José Augusto Viana Neto, gostaria de agradecer muito as suas palavras aqui na TV O Corretor. Tá, eu é que agradeço a oportunidade de poder falar aos colegas corretores de imóveis. Muito obrigado. Os encontros imobiliários são promovidos pelo CIESP e acontecem todas as terças-feiras. O sindicato busca levar capacitação, reciclagem e networking aos corretores de imóveis. Acompanhe os próximos temas em nosso site www.ciesp.org.br.